Esse é um fato histórico interessante e estranho, que dois príncipes brasileiros tenham lutado na guerra sem que o Brasil tenha enviado tropas. Vários príncipes europeus participaram da guerra, príncipes alemães, austríacos, secos e ingleses. Franceses não, que a própria França proibia que os seus príncipes participassem do seu exército. O Brasil só vai entrar na guerra em 1917, depois que a Rússia tinha saído, e que os Estados Unidos entraram, porque a política brasileira republicana era totalmente comandada pela política americana. O Brasil só entrou porque os Estados Unidos entraram. Foi o único país da América Latina que entrou na guerra. O que foi a Grande Guerra? Quando eu aprendi na minha infância, minha adolescência, é uma espécie de uma guerra entre o bem e o mal. Havia um país demoníaco, um Kaiser demoníaco e os países quase santos, Inglaterra, né? Na verdade, nenhum deles era tão santo assim. O único país inocente foi a Bélgica. Foi um país neutro que foi invadido. Realmente houve uma injustiça, foi destruído praticamente. Agora, por que os príncipes brasileiros foram participar? Eles não eram franceses, nasceram no Brasil, não eram cidadãos franceses, eram apenas filhos do ex-príncipe francês, porque o Conde de Del, casado com a Princesa Isabel, ele deixou de participar da família real da França, ele não tinha mais direito da herança francesa. Ele teve uma prole brasileira, ele naturalizou-se brasileiro. Então, não vamos dizer que os filhos da princesa eram franceses. Eles apenas eram refugiados na França. Príncipes brasileiros refugiados, estavam exilados. Escolheram a França porque o pai era francês, uma coisa mais lógica. Dizem que a princesa Isabel gostaria de estar mais em Portugal, mas acabaram na França. Foram educados na França. O mais velho tinha 12 anos, então foi para lá. Inclusive, nós temos aqui um livro, um caderno, aliás, de Dom Luís, no colégio de Vaugirard, onde ele estudo minucioso da Revolução Francesa, com todos aqueles governos, batalhas, mapas, e foi muito interessante, eu não poderia mostrar aqui. Agora temos que saber o que foi a Grande Guerra. A Grande Guerra é a luta das potências europeias pela hegemonia dentro da Europa e depois no mundo todo. Ele se espalhou, já não havia mais um continentalismo. Ela vai começar no ano 395. Na verdade, começa tudo em 395, quando o imperador romano divide o império pelos seus dois filhos. O Império do Oriente, que nós conhecemos como o Império Bizantino, ele vai durar a Idade Média toda. Ele nasce com a Idade Média e morre com a Idade Média. Em 453, os turcos tomam Constantinopla. Acaba a Idade Média, acaba o Império Bizantino. Mas a missão do Império Bizantino foi civilizar os eslavos. Eles civilizaram os ucranianos, os russos, os poloneses, os lituanos, e principalmente os russos vão ser uma espécie de herdeiros do Império Bizantino. Caindo o Império Bizantino, quem sucedeu moralmente, politicamente, foi a Rússia. A Rússia vai se expandir durante a Idade Moderna. Ela não consegue ir muito para o Ocidente, porque havia os povos alemães. Ela vai até um polo, ela pega toda a borda do Oceano Ártico, chega ao Pacífico, até a América, que o Alasca foi colônia russa, entra em contato com os chineses, com os povos turcos, e tenta recuperar o perdido para o Império Turco. O Império Turco daí vence o Bizantino, mas depois ele entra em decadência, e quando chega no século XX, ele era apelidado até o moribundo da Europa, que era o país que estava perdendo tudo. O Império do Ocidente, ele invadido pelos bárbaros, ele dura cerca de 50 anos só. E a igreja, principalmente, ela civiliza esses bárbaros, faz com que eles adotem a civilização romana e cristã.
Então dali saem três grandes povos: os visigodos, que ocupam a Espanha, os francos, que ocupam a antiga Gália, e os anglo-saxões da Inglaterra. A Espanha é invadida pelos árabes e passa a Idade Média toda a lutar na Reconquista. Ela, quando se unifica, ela não tem campo na Europa, ela pouco influi na Europa, ela vai se desenvolver, vamos dizer assim, nas colônias americanas e na Ásia das Filipinas. A Inglaterra foi o primeiro a se unificar, tentou, durante a Idade Média, interferir na Europa, mas também na Idade Moderna ela se vira para as colônias, cria os Estados Unidos, na América, entra na Índia e Austrália, Nova Zelândia, cria aquele Império Britânico que no século foi no apogeu no século XIX. E a França, ela havia a dinastia dos Merovingios e depois a dos Carolinhos. Os Carolinhos, Carlos Magno, ele expande os francos para o lado dos povos germânicos que estavam ainda meio dispersos. Atinge os eslavos e a Áustria. E para o sul ele se desenvolve para a Itália e vai, inclusive, libertar o Papa do ataque lombardo. O Papa, ele dá ao Papa os estados da igreja, que hoje é o Vaticano. E o Papa coroa imperador, tendo tentado restaurar o Império do Ocidente. Esse império dura apenas 2 gerações, aí os filhos do Luís, do imperador Luís, dividem o império entre si. No Tratado de Verdun, todos os tratados do padre europeu são muito iníquos. Nenhum deles pensou muito na lógica do povo. Eles dividem a Europa. Um fica com a Alemanha, os povos de língua alemã. O outro, os povos de língua francesa, os francos. E no meio criam uma faixa de terra que vai do Mar do Norte até a Itália. Eles denominam Lotaringia. Essa palavra veio da nossa palavra Lorena. Então ali dentro tem a Alsácia-Lorena, tem a Borgonha, tem a Holanda e a Bélgica, o Luxemburgo de hoje, e a Provença na França. E é uma faixa de atrito, vai ser uma zona de atrito até hoje. Só acabou mesmo com a Segunda Guerra Mundial. E há o atrito dos russos com os germânicos, e os balcãs também queriam uma outra zona de atrito, que é até hoje. Essa existe até hoje. Não se pacificou aquele lado de jeito nenhum da história. Nós estamos vendo agora a Ucrânia, mais choque, né? Na Idade Moderna, na Idade Média, a França luta contra o feudalismo. Ao se unificar, ela encontra 2 rivais: o Império, aquela parte germânica, e os ingleses. Na Idade Média, quem ganhou foi a França, que ela vence os ingleses na Guerra dos 100 Anos. Na Idade Moderna, a vitória ora de um, ora de outro. Tem a Guerra dos 30 anos, a Guerra dos 7 anos, a sucessão da Áustria, a sucessão da Espanha. Cada vez uma num lado, uma não vence a outra. A última vez que a França é vencida é em Napoleão. Mas assim mesmo, no tratado, como de verdade, foi um tratado errado. Foi um tratado de Congresso de Viena, que não respeitou nem as dinastias, nem os povos. Preparou um teatro para a Grande Guerra. A Grande Guerra é uma consequência 100 anos antes do tratado do Congresso de Viena. Aí houve unificações durante da Itália, da Alemanha e a Europa nunca ficou tranquila. Aí, quando a Alemanha se unifica, liderada pela Prússia, ela se torna a maior potência da Europa. Aí a França e a Inglaterra não tem jeito de não ficarem aliadas. Aí sim, desaparece praticamente a rivalidade franco-inglesa para haver uma rivalidade contra a Alemanha. E eles tentam se aliar à Rússia para deixar a Alemanha entre 2 inimigos. Esse quadro, o século XX abre com esse quadro. Os alemães contra russos. Os russos eram contra os turcos, então os alemães saíram também aos turcos. E havia dinastias alemãs governando povos eslavos, como a România e a Bulgária. Até na Grécia, a
dinastia era alemã. E havia um estado todo especial, eram os alemães fora da Alemanha, que era o Império Austríaco. Ele tinha a chefia na Áustria, mas havia povos húngaros, eslavos do norte, eslavos do sul. No reinado de Francisco José, a Hungria foi restaurada como reino. Passou a haver uma monarquia da Áustria-Hungria. E o primeiro herdeiro de Francisco José, o arquiduque Rodolfo, ele sonhava em fazer uma monarquia tripla com os eslavos do norte, os boêmios e os eslovacos. Dizem que ele suicidou-se, mas hoje se prova que ele foi assassinado, que ele tinha um caso com uma baronesa, ele não tinha, e aproveitaram disso. Então, há agentes franceses, russos e até um americano. E quem denuncia isso há pouco tempo foi a falecida imperatriz Zita da Áustria, que hoje até é a serva de Deus, porque o marido já é beato e ela está sendo um processo de canonização. E ela mostra perfeitamente que o governo austríaco não pôde acusar ninguém, mas todos sabiam. E tanto que as pessoas ligadas aos suicidas nunca mais falaram nada. Nem a viúva do arquiduque, ninguém, nem os filhos, nada. Como ele não tinha filhos homens, o herdeiro do trono passou a ser o seu primo. E esse era mais ousado, ele queria uma monarquia quádrupla. Ele queria tanto os eslavos do norte quanto os eslavos do sul, que eram os croatas, os eslovenos e os dálmatas. E também a Bósnia, que era uma região que tinha sido conquistada dos turcos há pouco tempo, e que a Rússia também queria. Assim como mataram o arquiduque Rodolfo, mataram o arquiduque Francisco Fernando, em Sarajevo. E aí estourou a guerra. A Áustria atacou a Sérvia apelou para a Rússia declarou guerra à Áustria, a França apoiou a Rússia e a Sérvia, e a Alemanha, e declarou guerra à Alemanha. A Alemanha, para invadir a França, em vez de passar pela fronteira natural que ela tinha, que era a Alsácia-Lorena, ela... E a Bélgica tinha um tratado internacional de total neutralidade. Aí a Inglaterra tomou partido da Bélgica. E começou uma guerra que esperava ser rápida, foi muito longa. Agora, por que os príncipes aceitaram disso? Eles não eram belgas, eles não eram franceses, eles não eram alemães, eles não eram ingleses. Então, a gente estudando bem, inclusive com as correspondências, não da família imperial, mas sobre a família imperial, mostra o seguinte: o Conde de, quando ele veio ao Brasil, ele se naturalizou brasileiro, ele se comportou como brasileiro toda a vida. Ninguém pode dizer, num momento que ele trate o Brasil como estrangeiro. Não, ele era brasileiro. Agora, foi um verdadeiro saco de pancadas. Todo mundo atacava, os próprios monarquistas atacavam com ele. Ele ficou sendo assim uma espécie de causa de tudo. Arrastou a princesa por ser mulher e ele por ser estrangeiro. Quando ele foi expulso do Brasil, ele mesmo dizia, aqui não me querem. É natural, ele não pode responder. Naquele resolveu voltar do lixo. No Brasil não me querem, eu sou francês, vou voltar a ser francês. Então ele tentou recuperar os direitos dele francês, que ele tinha renunciado ao casar com a Dona Isabel. E até comprou o próprio castelo, as ruínas do castelo, que tinha o título dele. Até então, a família imperial, embora tivesse a tristeza do exílio, era uma família que estava em equilíbrio. Os filhos casados, os netos nascendo, passavam o verão no castelo dele, na Normandia, que era nessa época era mais quente, e o inverno em Boulogne, perto de Paris, não era tão frio. E o Dom Luís sofreu um certo problema de reumatismo desde criança, e ele gostava muito da casa do sogro, em Cannes, que ali era mediterrânea mais quente. Nós temos aqui umas fotos. Olha, essa aqui é uma foto do dia 8 de junho de 1911. Era o casal Conde de Caserta, que era o sogro do Dom Luís, faziam 43 anos de casado. E eles batizaram
o Dom Luiz Gastão, o filho caçula, que está ali está a Dona Pia, um menino com uma roupa espadinha. Dom Luiz está naquele canto, o Conde de Caserta, a Condessa de Caserta, Dom Pedro Henrique aqui com 2 anos de idade, e aqui o Príncipe Gabriel de Bourbon-Sicília, que nós conhecemos aqui no Brasil. Aqui tem todos os filhos do Conde de Caserta e filhas com gêmeos. Aqui está o João Jorge de Saxe, aqui o Carlos de Bourbon, a esposa dele, a princesa Luísa de Orleans, e as filhas, aqui a Dolores e aqui a Maria. Esta aqui é a Condessa de Barcelona, a mãe do rei João Carlos da Espanha. Aqui o Carlito, que era o Carlos Bourbon, que morreu na Guerra Civil Espanhola. Essa foto é muito interessante, mostra uma tranquilidade, uma família grande. Aqui, 1912, a família imperial do Castelo dele, está a dona... Nós vemos os 3 filhos atrás ainda de civis. Aqui está a esposa de Dom Pedro, a princesa Elizabeth, com a Condessa de Paris no colo. Aqui Dona Pia, a princesa Isabel Cordeiro, Dom Pedro Henrique e Dom Luiz Gastão. Também civis, não havia guerra, não havia problema. Agora, aqui já é na boda de ouro da princesa Isabel, no dia 15 de outubro de 1914. Os filhos já estão fardados, Dom Luiz e Dom Antônio. Dom Pedro não podia ir na guerra, porque ele era casado com a súdita, com a princesa Isabel, que era austríaca, do Império. Os irmãos dela estavam lutando contra os russos lá na frente oriental. E ele não podia lutar contra os cunhados, era uma situação difícil. Então ele não foi. Aqui está a Dona Maria Pia, o Dom Pedro Henrique, Dom Luiz e Dona Pia. E aqui a Condessa de Paris e Dom Pedro Gastão. Isso é boda. E a Dona Francisca era recém-nascida. Ela nasceu no dia 8 de setembro de 14, no dia da Batalha do Marne. Houve a grande batalha que a França foi salva da invasão dele. Então, o Conde dele, ele tentou, primeiro, ele queria um ramo francês na família. Naturalmente seria Dom Luiz, que era o segundo filho. O primeiro ele já era herdeiro da princesa Isabel. Mas Dom Luiz se negou a isso. Nós temos uma carta da nora do Visconde de Maracaju para o sogro, contando essa história que ela ouve, não da família, mas comentários, né? E Dom Luiz se negou a renunciar ao direito brasileiro. Dom Antônio era solteiro, então não tinha. E também ele estava assim, vamos dizer, desiludido, porque ele tentou casar com a princesa Adelaide de Bourbon Parma, e ela não quis, ela foi ser freira. Então ele declarou, inclusive, falou para o empregado dele que ele não queria casar mais. Então não tinha muita responsabilidade de nada. Então Dom Pedro, e Dom Pedro era muito submisso. Ele nunca gostou, não era assim francês, mas acabou cedendo a vontade do pai. A única condição que ele pôs foi que a Casa Real de França permitisse que ele casasse com a Condessa de Orleans, que é a Dona Elizabeth, que diziam não estar à altura, embora para o Brasil não houvesse nada que se falasse em categoria das mulheres, somente da princesa herdeira, mas isso de falar. Então, por isso aquela renúncia que tanto problema trouxe, ela não diz a causa. Ela dizia, eu renuncio. Ela não disse. Se ela dissesse, para me casar, era inconstitucional no Brasil. Estavam criando uma lei que não existia. Então não foi falado nada. Não, claro que não anulou a renúncia. Mas a base toda é essa. É um ramo francês que devia ter sido criado. O Conde obtém do Duque de Orleans, chefe da Casa Real francesa, que, em caso de extinção da família real, a família da França, que a lei sádica, as mulheres não eram também transmitem
E a família, apesar de Luís Felipe ter tido 5 filhos, a dinastia francesa estava em vias de extinção em 1904, aqui está. O que está em preto são os que eram vivos até 1904. Quem está em vermelho nasceu depois. Nós vemos os 5 filhos de Luís Felipe, só o primeiro e o segundo, o Fernando, duque de Orleans, e o Luís, duque de Nemours, tiveram descendência. O príncipe João Vitor teve um filho que morreu solteiro. Esse aqui, os filhos morreram jovens. E o Dom Antônio de Montpensier, a descendência espanhola. Então, francesa só tinha, em 1904, o duque de Orleans, o chefe da família, 100 filhos. O primo dele, o tio dele, Roberto, já tinha morrido. O herdeiro dele era o João Duque de Guise, que realmente foi chefe da Casa Real da França. E só tinha 4 filhos, 3 filhas ali. Não tinha o Conde de Paris. O Conde de Paris nasceu em 8. E havia aqui a descendência do Conde de Deux era brasileira. O irmão do Conde de Deux, do D'Alençon, tinha um filho, que teve um filho que também não teve filho. Então a dinastia dependia deste menino aqui e depois do Henrique Conde de Paris. É uma ironia, porque justamente a neta do Conde de Deux é que salva a dinastia francesa. Porque a Isabel de Orleans e Bragança, casando com o Henrique de França, ela teve 11 filhos, sendo 5 homens. Então hoje a dinastia francesa não se extingue tão facilmente. Mas na época havia um perigo. E se acabasse a linha toda lá de cima, era a linha brasileira que tinha que voltar atrás dessa renúncia do Conde de Deux. Então ele pretendia isso. Levou um dos filhos, ficaria na espera de uma herança, né, dinástica. A coisa não aconteceu assim. O Duque de Orleans deu uma certa... Se houver uma possibilidade, se houver uma extinção, a Casa do Brasil pode voltar a entrar. Agora, como os 2 filhos se negaram a virar francês, eles não puderam negar na hora de se alistar. Seria muito... Já tinham enfrentado o pai naquele tempo, os pais tinham autoridade. Então, Dom Luís aceitou ir para a guerra e Dom Antônio também. Só que, além disso, eles foram educados numa academia austríaca. Eles eram oficiais, eles eram, vamos dizer, guerreiros por instrução. E achavam que aquela guerra não durava. Nós temos dados sobre Dom Antônio, aqui estão os 2, essa foto é muito conhecida, a única que eles aparecem juntos, né? E Dom Luís também tem essa foto oficial. Os dados são pequenos. Eles se alistaram, primeiro, tentaram se alistar na França, a França não quis saber. Foram à Bélgica. O rei Alberto era próximo parente deles, porque uma das filhas de Luís Felipe foi a primeira rainha da Bélgica, era a avó de Dom Alberto. Ela era irmã do Duque de Nemours, avô de Dom Luís. Tinha os avós e irmãos. O rei Alberto, por ele teria aceito, mas o governo francês coagia a Bélgica. A Bélgica era uma aliada dominada. Então, ele foi impossibilitado. Na opinião geral, diz que a França se negou, não tem mais que lutar pela França. Eles eram militares, né? Foram para a Bélgica não quis. Foram para a Inglaterra, também o rei da Inglaterra era parente, porque a duquesa de Nemours, a avó de Dom Luís, era prima da rainha Vitória. Então o rei Jorge V era parente. Ele aceitou. Então os 2 se alistaram no exército inglês, se apresentaram. Um foi designado, Dom Antônio, para assessorar o Estado-Maior do general Smith Dorn. E o Dom Luís ficou com o general Reis. Ambos estavam já na França. As tropas inglesas já tinham desembarcado na França aliada, né, para ajudar os franceses na invasão alemã. É interessante que Dom Antônio, temos menos dados dele, mas ele foi muito bem recebido. E o general Doria tinha uma mentalidade diferente.
Então, usava, ele era um homem que falava 4 línguas, ajudava muito, nunca o desprezou nem deixou de lado. Já o general Reis, o Dom Luiz, a gente percebe pelo diário de guerra que Dom Luiz deixou, que ele não dava a menor ideia. Ele talvez achasse até que Dom Luiz fosse um protegido do rei Jorge, porque ele não dava dados. Dom Luiz passa os primeiros meses da guerra, pelo diário, ele e os colegas estavam completamente ignorantes, eles não sabiam o que estava se passando. Os alemães invadiram, quase chegaram a Paris. O general Joffre conseguiu, na batalha do Marne, que levou 6 dias, repelir os alemães. A tropa inglesa não percebeu isso. Eles só viam que os alemães estavam se retirando e não entendiam por quê. Não havia comunicação, não havia entrosamento nenhum entre os ingleses e franceses. Os ingleses desprezavam um pouco os franceses, achavam os franceses desorganizados. O interessante de tudo isso é que a cantina funcionava sempre. O chá das 5 era religioso. Chegavam mensageiros contando problemas da guerra, coisas urgentes, primeiro não ofereciam chá. Então ele dizia assim, os ingleses eram estavam completamente iludidos. Eles só vão tomar conhecimento quando eles veem as tropas alemãs, eles entram em contato com as tropas francesas, e aí que dá valor ao Dom Luiz. Dom Luiz passa a ter um papel mais importante dentro do seu regimento, seu Estado-Maior mesmo, e fica como oficial de ligação entre as tropas francesas e as tropas inglesas. Mas quando Dom Antônio ficou de 14 a 18 na guerra, Dom Luiz só ficou de 14 a 15, ele não chegou a nenhum ano. Ele ficou 9 meses, porque a guerra expulsou os alemães, eles pararam a uma certa distância com a tal da Guerra das Trincheiras. Ninguém ia para frente nem para trás. E era uma região baixa, úmida, pantanosa mesmo. Eles chegaram a lutar dentro da Bélgica, que também que é pouco pior que a França naquela região. E Dom Antônio, desde pequeno, a princesa Isabel, numa carta para Dona Januária, ela mesmo fala: Luís não se estranha muito o clima da Europa. O empregado Latapi, que deixa uma memória, ele fala mesmo, Dom Luís sofria de crises de reumatismo. Então aquilo tudo, ele já não era tão novo, né? Era um adolescente, o tempo que ele fazia alpinismo, né? Ele ainda aguentava, mas já tinha 35 anos. Aquilo atacou e vai acabar morrendo. Não morreu na guerra, ele morreu em consequência da guerra. E não é porque não havia antibiótico. Já Dom Antônio, só agora se descobriu um livro escrito pelo general Cille que conta o heroísmo do Dom Antônio. O Antônio participa da última carga de cavalaria contra um grupo de artilharia na França e colabora plenamente. E ele tinha mais saúde, né? Infelizmente, veio o armistício. 3 dias depois ele volta para a Inglaterra, lá da Baixa, e o avião parte contra, uns dizem que foi uma chaminé de uma fábrica, outros dizem que foram os filhos do telégrafo. Ele encontrado cheio de fraturas, mas ainda rezando o Pai Nosso, ele estava consciente. Chamaram a família, ele foi levado para o hospital, mas morreu no dia seguinte no hospital. Morte estúpida, em paz, né? Plena paz. Né? O Dom Luiz não, voltou antes. E nós temos aquela foto, 1917. Nós temos aqui o Dom Luiz sentado. É interessante ver que as mulheres ficavam sentadas e os homens em pé. Mas aqui ele está sentado. E a esposa está em pé atrás. Porque ele já não tinha mais firmeza nas pernas. Ele usava uma cadeira de rodas, meio bicicleta. Quando ele podia, ele pedalava. Quando não podia, tinha uma manivela que impulsionava. E como ele não estava suportando o frio da Normandia, do norte da França, ele passou praticamente a morar com o sogro em Cannes, onde veio morrer. E aqui não era, como era aniversário, ele veio estava no castelo dele, seu castelo dele. Aqui é interessante que, comparando com a outra foto, nós temos Dom João aqui,
já tinha um ano. Esse foi aniversário de casamento da princesa Isabel também. Aqui, Dom João nasceu no mesmo dia, no 15 de outubro. Então, a gente está aqui fazendo um ano. Nós vemos a Condessa de Paris, Dom Pedro Gastão, a Dona Francisca Duquesa de Bragança, aqui Dom Pedro Henrique, Dona Pia, Dom Luiz Gastão. Aqui Dom Pedro de Alcântara, Dom Antônio e Dona Pia, Dona Maria Pia, a esposa de Dom Luiz. Se estou aqui não dá para ver, mas olhando a foto perto, a gente vê que Dom Luiz está magro, muito abatido, e Dona Pia tem um olhar preocupadíssimo. E tem coisas engraçadas. Esse aqui está rindo alguma coisa com o fotógrafo, e o Dom Pedro Gastão está fazendo birra. E Dona Pia sempre muito séria, e Dom Pedro Henrique também. Essa foto é muito boa, já é muito conhecida, né? Mas para a gente ver a mudança do homem sentado, isso não se usava, a esposa que está em pé atrás. Se fosse assim, teria Dom Pedro de estar sentado e Dona Elizabeth em pé, não. E isso foi muito pouco. Em 1917, em 1918, morreria o Dom Antônio. Agora, eles tiveram o seu heroísmo. Dom Luiz, nos pântanos, fazendo aquela ligação, foi dentro do possível que ele foi. Ele foi um herói. Mas o Dom Antônio também, das cargas de cavalaria contra os canhões alemães também. Agora, a gente pergunta, valeu a pena? Porque morreu. Dom Luiz era um líder dos monarquistas brasileiros. Ele era temido pela República. Era a pessoa que mais temiam. Tanto ele ainda era solteiro, não deixava de desembarcar no Brasil. Porque ele conhecia o Brasil por Deus. As exposições dele, que ele mostra da situação do Brasil, inclusive a situação social. Tem que lembrar que ele era filho da princesa Isabel, que também era ligado à situação social. Ele mostra o operariado brasileiro na década de 10, que já estava agitado porque estava sendo tratado muito mal. Era como ele dizia a carta da Baronesa de Loreto: eles são os escravos pagos, porque não tinham garantia nenhuma, nem de estabilidade, nem de social. Eles não tinham hospital, não tinha médico, mandavam embora, era um escravo pago. Essa situação, e ele criticava. O Luiz já criticava isso em 1914. Ele tinha um conhecimento muito grande. Se não fosse a morte dele, a família imperial não teria voltado ao Brasil em 1928. Então teriam revogado naquela vez. Revogaram por quê? O terino morreu. A viúva, uma viúva que não conhecia o Brasil, com 3 filhos menores. O herdeiro era menor, tinha 12 anos. Quem temia mais? Então, se ele não tivesse morrido, apesar do centenário da independência, ele não tinha revogado. A família imperial teria vindo só em 1930, quando a República caiu de podre, né? Caiu mesmo, todos os defeitos, mostrou os defeitos, todos não conseguiram se subsistir. Aí eles teriam roubado. Mas, infelizmente, houve um heroísmo, mas no fato de se valeu a pena para os aliados, não valeu a pena para o Brasil. Então, nós ficamos sem um líder, e para recuperar, só para dar 20 anos. E o povo também é uma ironia do destino. Quem voltou para o Brasil foi o filho mais velho que já tinha renunciado ao Brasil. Ele voltou, foi o único dos exilados que voltou, o único que morreu no Brasil. E a sua descendência veio para o Brasil na frente da descendência imperial. Ele foi a participação dos príncipes brasileiros na guerra não foi uma coisa vantajosa para nós, nem para a família ficou sem o chefe moral mais forte. A princesa se apoiava em tudo politicamente nele. Ela era chefe da família, mas ele estava, qualquer coisa era ele que fazia. E um filho de 12 anos não tinha condições.
Agora, é engraçado, nas monarquias, o grande mal são as regências. Diz que a regência é a chaga da monarquia. Na Europa, toda monarquia, desde a Idade Média, só há 3 regentes que têm uma atuação positiva. Branca de Castela, a mãe de São Luís, tem uma regência magnífica. A princesa Emma de Waldeck-Pyrmont, que era mãe da rainha Guilhermina, regeu a Holanda também numa neutralidade, uma honestidade. E a rainha Maria Cristina da Áustria, a Maria Cristina da Áustria era a rainha da Espanha, inclusive deu à luz ao filho depois de viúva, o Afonso XIII, também foi uma regência. As outras regências foram péssimas. Teve uma, Isabel da Baviera meteu a França aos ingleses na guerra dos 100 anos. As outras foram Catarina de Médicis e tal, de Áustria, foram pessoas que nunca tiveram. A regência mesmo realmente é a chaga da monarquia. A nossa regência, o Brasil quase se fragmentou. Agora, então, baseado nisso, é que os príncipes, a monarquia depende muito dos casamentos. Os casamentos deviam ser mais precoces. A princesa Isabel casou-se, Dom Pedro II casou com 17 anos. Ele foi pai da princesa aos 20. Quer dizer, se ele morresse cedo, ele encontrava uma herdeira maior. Ela não foi por vontade, houve um problema de saúde, ela só teve um filho 11 anos depois. A dinastia dos filhos da princesa foi, assim, vamos dizer assim, atrasada. Quando o filho mais velho tinha 18, ela já estava com 47. Então e os filhos da princesa se casaram tarde, vamos dizer assim. Porque Dom Luís casou com 30, Dom Pedro casou com 33. Quer dizer, quando a princesa morreu, Dom Pedro tinha 12 anos. Podendo ter, vamos dizer assim, uns 21, se o foco fosse dado na sucessão, que não foi, infelizmente. Aqui temos uma coisa bem curiosa, essa foto. Essa foto eu dou Antônio, ainda novo, né? Como alpinista. Ele está até com o instrumento aqui na mão. E aqui atrás está o Latapi, o criado da família, que passou, se dedicou a vida inteira à família, morreu como zelador, ou mordomo, administrador, né, do castelo, e deixou um diário. Essa foto eu nunca vi publicada. E o Latapi aparece somente 2 vezes em foto. Uma no navio, quando o Conde de morre, e outra aí, esse outra dele. Eu acho que eu disse o que eu tinha que dizer. Se alguém tiver alguma pergunta. Renato Lourenço, João Pessoa, Paraíba. O senhor falou aí sobre os brasileiros que lutaram na Primeira Grande Guerra. Eu já li um livro de um grande escritor norte-rio-grandense, que faz agora o nome, sobre o Conde Taylor. E durante a guerra, o Conde, apesar do francês, mas já era brasileiro, porque ele era marechal do exército brasileiro, herói da guerra do Paraguai, e entregou o país Guarani a uma junta governativa, sendo o primeiro governo civil da democracia daquele país, e libertou os escravos paraguaios. Ele se apresentou como voluntário, e pela sua idade deram-lhe uma carabina, e ele ficou patrulhando lá a vila. Ele montou o guarda, que tem fotos dele com o Dom Pedro Henrique e com o Dom Luís Gastão. Foi uma guarita. Exatamente. Mas ele era francês, apesar de ter oficialmente naturalizado brasileiro, ele era um francês de coração. Então ele estava dentro do papel. Outra objeção que eu gostaria de fazer, eu gosto muito de história, estou admirando a sua cultura de história, é que a regência brasileira teve um homem que evitou que o Brasil explodisse em pequenas repúblicas. O padre Diogo Antônio Feijó. Sim, mas esse, com mão de ferro, evitou que o Brasil... Mas precisou usar a mão de ferro.
Depois vieram outros, como Pedro Lauro Lima, que foi Se não fosse a maioridade, o Brasil tinha história. Eu agradeço a projeção. A maioridade salvou o Brasil da fragmentação. Nós agradecemos a eminente exposição do professor Galdino sobre a família imperial na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, de fato, foi uma imensa tragédia que abriu o século XX. Há documentos históricos hoje que provam que a Primeira Guerra Mundial foi decidida em 1911 nas lojas americanas. Inclusive, estava previsto nessa ocasião o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, porque ele era um príncipe católico, firme, e que salvaria, adaptaria o Império Austro-Húngaro às realidades do século XX, sem conceder ao espírito igualitário revolucionário. Foi assassinado Francisco Ferdinando, foi estopim utilizado para uma guerra. E qualquer lado que vencesse, o objetivo da guerra era o fim do Império Austro-Húngaro, que o próprio Churchill, inglês, reconhece nas suas obras, foi a maior tragédia do século XX, do início do século XX, foi o fim do Império Austro-Húngaro, que era um ponto de equilíbrio na Europa. A monarquia dual, católica, que mantinha isso. Vencesse quem vencesse, eles acabariam com os impérios centrais, que era o Império Austro-Húngaro, o Império Russo e também o Império Alemão. Mas, se vencesse o Império Alemão, seria a hegemonia da Prússia protestante, que vários historiadores e pensadores atuais consideram que teria sido até pior do que a vitória dos aliados. Porque, na realidade, foi uma imensa tragédia planejada nas lojas americanas. Isso hoje em dia está absolutamente documentado. Quem articulou todas essas conspirações foi o coronel House, que era assessor do presidente Wilson. Isso, o professor Galdino deve conhecer essa documentação, mas é uma coisa impressionante, né? É nessa perspectiva que nós devemos ver essa imensa tragédia que foi a Primeira Guerra Mundial. Foi a abertura e que foi a causa da Segunda Guerra Mundial e a causa da atual instabilidade europeia. Criou condições de comunismo, criou condições para tudo seguiu o nazismo, etc. Todas essas tragédias, tudo isso resultou de uma conspiração das lojas em 1908. E é nesse sentido um passo da Revolução para destruir a cristandade que ainda tinha vitalidade na Europa naquele tempo. Se alguém quer fazer uma pergunta? Aproveitando que o senhor ali perguntou justamente sobre, ou mencionou a participação do próprio Conde D na Primeira Guerra Mundial, eu lembrei alguma coisa aqui que eu li sobre Dom Augusto Leopoldo de Saxe-Coburgo e Bragança, já que o senhor está falando sobre justamente a participação dos príncipes. Pelo que eu li, eu pergunto por ignorância mesmo da minha parte, que eu não lembro agora, faz algum tempinho. Que eu lembro, ele, embora fosse da Marinha do Império Austro-Húngaro, ele acabou não participando da guerra. Não sei se isso é isso não mesmo. Então, ele não participou. Eu só não sei se o irmão mais novo dele, ou algum dos irmãos mais novos dele, chegaram a participar. Então... Ele só tinha um irmão mais novo, que o outro tinha morrido. Dom José, não é isso? O José morreu, o Dom Luís e o Dom Augusto. Que eu saiba, nenhum deles participou. Mas o Dom Augusto era príncipe brasileiro. Porque ele foi o príncipe brasileiro até o nascimento do primeiro filho da princesa Isabel. Eles eram herdeiros da princesa Isabel. Essa posição eles não perderam. E ele não participou, e quando houve a revogação da lei do Brasil, ele ainda pensou em voltar para o Brasil. Só que ele estava doente, ele faleceu no civil. Ele não participou. E ele não participou por algum motivo? Não, ele não... A criação dele era muito mais francesa do que brasileira, do que a alemã. Então ele não participou. Teve a liberdade de não participar. Está encerrada essa primeira conferência, mais uma vez o professor Galdino, e dentro de 10 minutos teríamos a segunda conferência da manhã. E o
senhor José Carlos Fecunda da Fonseca.